Terça-feira positiva para os brasileiros. Corinthians arranca empate no fim e Botafogo, Grêmio e Vasco vencem duelos continentais. Quarta-feira é dia de Libertadores. Calma, só pra quem pode, meus companheiros. Palmeiras, Bahia e Flamengo entram em campo em busca da glória eterna, enquanto o cabuloso joga pela Sul-Americana. E outras notícias do mundo da bola nos nossos acréscimos. Eu sou o Felipe Zamoni. Eu sou Caio Capita. Eu sou o Pedro Moraes. E tá começando mais um Faz e Me Abraça. Vambora, my champs, que tá começando mais um episódio do Faz e Me Abraça, seu podcast preferido de esportes. Hoje, quarta-feira, dia 9 de abril, cá estamos novamente para falar muito de futebol. Quarta-feira é o dia tradicional de Copas. Pô, e hoje tem jogo Noite pra caramba. Noite de Copa. Noite de Copa. A noite me encanta. É, na noite me encanta, né? Não Ontem também teve... mais, né, Pedrinho? É, agora não pode, ele tá casado, pô. Não te encanta Tô mais. casado, Né? não tô morto, não. Tá maluco. A noite encantando, continua, né? Mas tem que ver o pai no casamento, bailando. Com o menisco e com o LCA todo arrebentado. Todo arregaçado. By the way, uma informação importante aí. Ora aí pela minha vida aí, manda energias positivas. Calma, vou contar o caso, relaxa. Vou orar, pô. Porque hoje eu tenho fisioterapia. Assim que acabou o programa, eu tenho que sair correndo. E à tarde, à noite, eu vou ver o médico. E aí hoje ele vai falar se ele vai querer fazer a cirurgia em mim ou não, porque a última vez que eu vi ele, eu não conseguia alcançar o objetivo, que era dobrar o meu joelho 135 graus e esticar 0 graus. Então eu agarrei pra caramba, dediquei, e se eu não conseguir bater essa meta, ele não vai fazer cirurgia, eu não aguento mais ficar longe dos gramados. Os gramados estão chorando, sentindo a minha falta, e eu também, pô, é recíproco. É brincadeira, o cara pede pra gente orar pela vida dele, eu tô pensando que o cara tá devendo um agiota, sei lá, alguma coisa assim, né, nesse nível. Né? Eu só mancando, tem 6 meses, cara... não vale a oração? Cara, a gente precisa orar pela vida dele, porque o cara vai no fisioterapeuta, é brincadeira, né, velho? Qual a parte que eu falei que eu vou no médico, você não escutou? Hoje é um dia, na verdade, não é pra orar pela sua vida, Pedrinho, pra orar pela sua vida no dia da cirurgia. Hoje a gente vai mandar energias positivas pro seu joelho tá dobrando tudo, você poder operar 135 graus. Mas aqui, Brasil. Agora é o seguinte, hoje eu vou tocar a introdução aqui. Eu tenho que contar uma curiosidade minha, mas eu vou deixar mais pra frente. Não, você me cortou total, né? Não vou nem falar nada, mas tudo bem. Tá falando demais hoje é eu. Porque eu tenho que contar uma curiosidade, mas eu vou deixar para outro dia, quando eu morei num condomínio de cego. Essa história é boa. Mas, eu queria saber que essa tá quentinha. O Caio ontem, os caras caçando confusão com o Caio. Conta essa história aí, Caio. A gente gosta da essa aí tá muito e recente. Toda terça-noite a gente tem o programa lá da Kings League. E me perguntaram se eu achava que o Juninho Manela... Eu nem sei se o público conhece ele, mano. Mas é um cara da internet aí. Perguntaram pra mim se eu achava que ele tinha... Se ele podia estar na Kings League. Eu falei que ele não tava na Kings League por culpa dele, mano. Porque ele... Como é o de Car, que é tipo jogador estrela, não tem condição, porque é só jogador profissional, né? De futsal, praticamente, que é. E como draftado, ele não se sujeitaria aí pro draft, porque a personalidade dele é... E daí, mano, eu falei que... E daí os caras falaram, na Supercopa Desimpedidos que ele tinha feito o gol e tal. E daí eu falei, ele fez o gol, mas ele nem jogou muito. Ele tava reagindo ao vídeo. E ele ficou muito puto que eu falei que ele não jogou muito na Supercopa Desimpedidos. E daí, ele não argumentou nada. Ele só ficou me chamando de gordo, falou que meu tênis era sujo. Feio, bobo. E mano, velho, o maluco é um descompensado completo. Ele é tonto, né? Tonto profissional. Viralizou o vídeo. Mas escuta aqui. Mano, ele passou vergonha, desculpa. Ele jogou profissional? O que ele fez? Não, pô, não jogou, mano. Ele é influenciador, velho. Ele é influenciador. Mano, o cara Só que assim, ele tem uma síndrome de grandeza muito alta, tá ligado? O cara ficou possesso, mano. O cara ficou maluco. Possesso. Maluco. Tipo assim, mano, você não foi feio, tá ligado? Você não ofendeu nada, eu falei mal educado. Caramba. Aí o mais engraçado que, pô, aí alguém falava uma coisa um pouquinho diferente, mas que não era nada demais. Que fala, pô, talvez eu achava que ele podia entrar assim. Aí fala, esse cara entende. Então, assim, loucura. Os caras perdem a linha, né, Pedrinho? Tá maluco. Os caras perdem a linha. Fiquei com vergonha alheia. Falando em perder a linha, em comentários,
Só passar rapidamente pelos comentários de ontem. Muita gente comentando, como sempre, né? Paulo, Gabriel, o Arthur, Diego, Otávio. O Otávio que tirou sarro da minha cara, né? Pô, Que surpreso com a minha idade, né, Pedro? exato, ó, o Otávio mandou assim, só eu surpreso com a informação da idade do Zambolino, já rodou em muita estrada de terra. Isso, bom, eu te falei pra você colocar já um cabelo aí, né? Esse cara brinca, né? Só Gustavo, faz o Pix, pô. Faz o Gustavo- Ah, para, você tá rico, Zambolino. pô, se Eu você nem vou tiver falar do jeito tudo que você faz aqui, mas você tá rico, pô. que o cara tá trabalhando, o cara não tá com dinheiro guardado, eu tô maluco, aí eu até desanimo de esforçar mais. O Gustavo Bueno, ó, ouvindo, curiosidade, ouvindo de Turim, Itália, e é o primeiro podcast que ele ouve 100 vezes, o cara assistiu todas. Ele é meu brother, né? Ô, louco. Amigaço. Pô, a galera ontem ficou revoltada, um monte me mandando mensagem revoltada que o Ronaldinho Gaúcho não ficou lá no topo, nem ele, nem o Ney. Ah, mas é que o pessoal tem que entender, né, pô? Não, É que a gente usa um critério diferente, mano. É que, tipo assim, você pega o print, é feio, né? Os dois não estarem lá em cima. Mas, pô, o contexto fez colocar eles um pouquinho mais pra baixo. Porque a gente preferiu a longevidade do sucesso no Brasil. Exato. Quer ver? Teve um legal aqui que o cara falou que o sonho dele é tirar foto com o massagista da Aparecidense, o esquerdinho e o CR7. Esse foi o cara que chutou a bola pra dentro do gol, não foi? Tirou a bola, né? Esse foi o que tirou a bola. Exato. Que entrou... Que tirou, né? Que impediu o gol, né? Os caras brincam também, né? Gostam de uma palhaçada. Mas enfim, sempre bom ler os comentários pro pessoal sempre deixar participar do programa, né? De alguma forma, a nossa querida audiência. Zambolino, eu também não podia esquecer, né? O Vinícius Canales mandou uma mensagem, bolado com a galera do Faz e Me Abraça, que não mandaram um salve pra mim ainda, hein? Escuto todo dia. Opa, um salve, abraço. meu irmão. Ô, Vinícius, Canales. só uma coisa que é engraçada. Toda vez que você me manda mensagem, a foto é sua e da sua esposa, da sua namorada, do seu cônjuge. E aí ela tá mais na metade da foto do que você. E ela sempre acha que ela que tá mandando mensagem. Eu falo, nossa, cara, Tô recebendo mensagem de mulher, né? O cara já fica com medo, já. O cara já fica com medo. Aqui em casa não é relacionado. Brincadeira. Esse é um cara apaixonado, né? A maior parte da foto... Opa! A maior parte da foto é referente à esposa, né? Mas enfim, Pedrinho, bora falar de futebol. Começando pelos jogos de ontem. Botafogo 2-0 no nosso querido Carabobo. A gente já tem que dar um mérito, né? Eu sou um cara justo, diferente de vocês. Eu sou um cara justo. Porque o nosso querido Capita sempre fala do Patrick de Paula. E o cara foi lá e meteu o gol. Contou com o desvio? Contou com o desvio, né? Vamos falar a verdade. Mas meteu o gol que abriu o placar pro Botafogo no finalzinho, e aí depois o Botafogo faz 2-0, vence, vitória importantíssima, porque se tivesse empatado, eu acho que aí ia complicar bem. Eu anotei na minha pauta aqui, parabenizar o Capito, porque ele falou que o Patrick de Paula ia deitar nessa temporada, antes da temporada começar, então não tem nem como falar que, assim, é engenheiro de obra pronta. E ele tá metendo gol, ele é muito bom jogador. Cara, ele chuta toda hora, ele chuta bem. O Botafogo, ontem, quase que sai com um empate, mas ele tentou. No comecinho do jogo, você já viu que o jogo ia ser complicado, porque o time do Carabobo, na hora que solta a bola, geralmente os times dão um chute pra frente, e os atacantes, os meio de campo, vai tentar brigar lá pra tentar pegar a bola. Os caras deram a bola longa lá, chutaram, e eles recuaram. O Barbosa pegou a bola sozinho, então eu falei, nossa, os caras já vão, se fazer uma linha de 5 ali, vai ser muito difícil de quebrar essa linha, ainda mais que com a ausência de jogadores que quebram linha, habilidosos, no Botafogo. E, o goleiro já fazendo hora já no comecinho do jogo. Eu falei, vai ser complicado. Mas o Botafogo ganhou, controlou, principalmente o primeiro tempo. No segundo tempo, o Carabobo ainda teve uma bola na trave, mas o time do Botafogo muito melhor, muito mais organizado. E foi isso. Você sabe, Caião, por que eu deixei o Pedrinho falar do Botafogo? Por quê? Porque como ele não tá é a maneira mais próxima dele chegar da Libertadores. Já que o time dele E você? Qual que é o seu jeito mais próximo de chegar? Cara... Perguntando também, pro né? Pedrinho, né? O seu jeito é perguntando pro Pedrinho. Cara, eu vou resumir o que o Zambolino foi ou é. Você sabe, suponha que você tá com CC, você tá com mau cheiro. Isso.
Que isso? Só que aí o cara tá tudo com a cara suja de fezes. Todo Que sujo. isso? E aí o cara tá me zoando que eu não tô com cheiro legal, só que o cara tá todo sujo. Ele torce pra 2 times que não tá lá. Foi isso, ele tá me zoando. Tem gente escutando a gente. E os dois times dele jogando ontem. Sobre o Patrick de Paula, rapidinho. Mano, eu acho que é muito simples, assim, o que eu penso, né? E o que eu falei. Ele nunca... ninguém desaprende a jogar futebol e a bola continua sendo redonda. Ele sabe jogar. Ele passou por uma cirurgia de joelho, mano. Toda vez eu tenho que falar que cirurgia de joelho é a pior da carreira de um jogador, né? E ele passou por um momento ruim, que ele não se cuidou e ele sabe disso. Provavelmente daqui 3 anos, quando ele estiver jogando bem de novo, ele vai dar uma declaração falando que, se perdeu pra noite, pra vida de balada e tudo bem, e que agora se recuperou. Então é bom que ele tenha uma virada de chave, porque, eu acho o Patrick de Paula um excelente jogador de futebol, um cara com uma personalidade dentro de campo absurda, que tem um controle de posse, finalização de longe, um volante que marca, joga, faz o time jogar. Eu gosto bastante do Patrick de Paula, então imagino eu que ele tendo uma sequência com pré-temporada e tudo mais, ele vai voltar a jogar bem. E Caião, ele participou do segundo gol também do Matheus Martins, ele que dá o passe-chave ali pro Savarino, ele meio que perde a bola e acontece o jogo. E outra coisa, deixa eu só... Posso contar uma piada rapidinho? Claro, pode. Pô. Então tá bom. Então, é o seguinte. O cara e a mulher estavam dando uns amassos, né? Aí o trem começou Meu Deus do céu. Aí o trem começou a esquentar. E tal. Aí a mulher chegou e falou assim pra ele, vamos pro lugar vamos pro local mais vazio? Aí o cara falou, demorou, vamos. Aí foi e levou ele pro Engenhão. Que isso? Que isso? Mano. Tava vazio, né? Tá jogando de portão fechado? Que isso? Tinha ninguém lá, mano. Se tinha algum botafoguense escutando a gente agora, acabou, né? O cara parou o episódio agora, velho. Não tem mais nenhum, acho, agora. Não tem mais nenhum e tem que ver se ele vai voltar, né? Eu mandei Depois dessa, vamos mudar de assunto. Grêmio 2, Atlético Grau, ou Grau, até hoje eu não sei como é que fala isso aí. 0, vitória importante também. Pra mim, o lance do jogo, né? Nem foi os gols, enfim. É o lance do Thiago Volpi, né? Esse Thiago Volpi, pelo amor de Deus. Mano, o Volpi ontem fez um milagre, tá? Ele tá até agarrando bem. Ele teve aquele lance lá maluco contra o Ceará, mas ele tá agarrando bem. Ele fez um milagre ontem. Mas Grêmio... a saída que ele deu ali pra pegar a bola ali quase fora da área foi brincadeira. Ele deu um salto, ele deu um pulo, né? Melhor dizendo que. Ele deu um salto e pulo tem diferença? Acho que tem. Qual é a diferença do salto? Mais alto que um pulo? Talvez um salto. O Zambolino se auto se corrigiu, né? Tipo, ele tava falando no salto, ele mudou. Porque talvez um salto precisa de impulso e um pulo não. Faz sentido? Não sei. Não sei. Posso pesquisar assim, aqui enquanto vocês falam. Como você não sabe, mano? Como você não sabe? Desculpa. Desculpa não saber dessa informação. Mas aqui, ó. Ué, você que se corrigiu. Ó. Não, porque eu acho que foi mais um pulo. Porque, tipo assim, ele pulou na bola, né? Ele não saltou na bola. Tipo, imagino que salto é uma coisa... Tipo, você salta pra cima, né? Ou você salta pra baixo. Enfim, você pode saltar pra baixo também. Não, tem como você saltar pra baixo? Sim. Como? Não. Como é que você pula pra baixo? Você não salta pra baixo, você salta pra cima pra depois cair. Sim, salta pra cima. Agora, o cara pulou... Aí, na moral, vamos voltar aqui, ó. O Grêmio jogou... Vamos voltar aqui. Calma aí. Essa saída do Volpe foi bizarra mesmo. O que ele foi fazer lá? O Volpe tem dessas, né, de vez em quando. Chama golaço, né? O Grêmio jogou mal de novo. Os caras ainda tiveram um pênalti que o juiz não deu. Mas o que mais me chamou a atenção foi que, mesmo o Pavon ontem dando uma assistência, o cara saiu vaiado. Deixa eu ver o que mais. Notei umas coisas. Mas, ele chegou do Galo e nunca jogou nada no Grêmio. Ou tô maluco? Não muito. Jogou muito pouco, né? Ele era um cara que tinha um hype bem bom, né? Poderia ter jogado bem mais. Por causa de boca dele. O tempo de boca é bem bom. O segundo gol foi uma pintura do cara que veio do LFC. Golaço. Isso. Só que uma coisa que tá repercutindo muito lá no Sul é que
As próximas rodadas é contra o Flamengo, o outro time da Sul-Americana que já tem 6 pontos, Mirassol e Grenal. E lá tá falando, e tá repercutindo lá no Sul, lá que o Quinteiros vai cair até essa sequência vai aí. Vai cair nessa sequência aí. Exato. Pô, o jogo do Mirassol, pra mim, é o mais difícil. Sem dúvida, deve ser o mais Mano, complicado. o Grêmio não consegue trabalhar a bola, não consegue jogar, é bizarro. Mas o Grêmio tem 6 pontos na Sula já também, hein? Tem 6. Os dois times com 6 e os outros com 0. E o Grêmio tá atrás do Gustavo Martins, zagueiro da base do Botafogo. Conhece? Pra resolver todos os... Não, desculpa a minha sinceridade. Também não. Agora, portões fechados lá na área, tô zoando, mas tava vazio, tá? Também. Porra, também. Mano, eu não tô entendendo, mano. Os caras decidiram largar as competições continentais. A Sul-Americana, né? O Zambolino ontem bateu palma pro time reserva do Corinthians. Calma que a gente já vai falar do Corinthians. A gente já vai falar. Vamos falar agora, já falamos muito do Grêmio já. Os caras também podiam colocar o ingresso a 30, 40 conto, não? Lá é diferente, né? Lá é diferente. Pô, se não, pô, leva umas crianças da PAI, entendeu? Leva os policiais. Calma, Pedrinho, calma. Não, calma, pô, o que eu falei demais? Faz uma calma, Pedrinho, calma. Ué? Não, tô com medo do que vai acontecer até o final do programa. Não, o que eu falei demais? Viu? Ó, o negócio é o seguinte. Você quer... Eu ia puxar o Vasco aqui, mas vocês querem falar do Corinthians antes? Vamos no Corinthians agora. Vamos no Corinthians, então tá bom. Então, passar o Corinthians 1-1 contra o América de Cali. Você pode falar à vontade. Ontem até fui criticado, comentei com meu pai ontem. Falei, pô, o Caio ficou bravo comigo, que eu falei que não tinha problema levar os reservas, né? Aí ele, como não tem problema? Você tá louco? Até ele ficou bravo. Mas, ó, cara, isso aí não tem o que fazer, cara. Tem que fazer, não. Como que não tem o que fazer, mano? Tem o que fazer, o time do Corinthians é o Corinthians tem um ponto, mano. Um ponto. Vai cair, ué. O que vai fazer? Nossa, mano. O futebol, mano, não existe mais. Desculpa. Pra ele chegar em sétimo do... É aí que eu fico louco, mano. Aí os caras falam que eu sou grosso com ele. Pô, olha a besteira que ele tá falando. Fala pra mim. Pô, ele vai ficar feliz em ficar em sétimo colocado do Campeonato Brasileiro e não brigar por mais nada, mano. Não é feliz, cara. Não é questão de ser feliz. Então, por que você tá largando o futebol, mano? Não acho que é largar o futebol. Acho que virou normal você jogar uma competição, porra, internacional, cagando e andando. Tipo assim, se ganhou, dane-se, se perdeu, dane-se. Pô, desculpa, você não liga mais pro futebol, então. Eu não acho que tem que ser assim. Não acho que tem que ser assim. Eu entendo o seu ponto. Entendo mesmo, de verdade. A questão é que começou errado. O primeiro jogo, o Corinthians deveria ter entrado com um time misto e tinha que ter ganho. O Corinthians entrou com um time titular e perdeu. Certamente. Se o Corinthians perdeu, porque se o Corinthians entra com um time misto e perde, você fala, tinha que entrar com o time titular. É foda também, né? Não, porque eu não mudei a minha opinião. Outro Corinthians quase perdeu e eu não cheguei aqui agora e falei que o Corinthians tinha que ter entrado com um time titular. Pô, vamos lá então. Eu tenho uma pergunta pra te fazer. Você acha que é vantajoso o Corinthians ser eliminado na fase de grupos da Não acho que é vantajoso. Claro que não. Então por que você tá apoiando isso? Não tô apoiando. Eu não tô apoiando o time ser eliminado. O time tem que vencer. Agora, se nem os titulares estão conseguindo vencer... Pô, mas não era o melhor time do mundo? Não é que é a questão do melhor time do mundo. Os caras tinham que ter vencido contra o Huracan. Não conseguiram vencer. Ontem era um jogo difícil. E com todo respeito, eu entendo tudo que você tá falando. Entendo mesmo. Só que os caras têm que jogar. Hector Hernandes tem que jogar, tem que fazer alguma coisa. Porque não adianta depender só de um cara. Não dá pra ser um time que depende de um cara. A gente vai falar agora, daqui a pouco, do Vasco. Se tirar o Verrete do Vasco, o Vasco fica em 20º no Campeonato Brasileiro. 19º, porque fica na frente do Mirassol. Vamos lá. Eu acho... Não dá pra depender só de um jogador, de 3 jogadores. Ontem o Corinthians empatou porque o Carrijo deu um puta passo pro Mateuzinho. O Hector Hernandes fez um belo pivô, tem que ser dito. E o Mateuzinho contou com o desvio, né? Vamos falar a verdade. Vamos lá. Eu acho... E pra você tá bom, né? Dane-se. Eu acho que o Corinthians já tá num desgaste físico, assim, cabuloso. Porque o Corinthians já jogou um monte de decisão já e a gente tá em abril. A Sul-Americana já virou uma decisão pro Corinthians. Ontem o jogo era uma decisão, porque se o Corinthians perde ontem, pra mim já era. Que vai pegar o Huracan fora de casa. Depois vai pegar o Santa Fé, que vai engrossar o jogo lá na Arena Corinthians. Então, tipo assim, teve jogo com o Palmeiras, com o Santos, pré-Libertadores. Aí teve um final de ano que, porra, o Corinthians teve que ganhar pra sair da zona de rebaixamento, ir pra Libertadores. Então vem numa sequência que eu acho que os caras já estão bem desgastados. Agora, a discrepância do Corinthians quando o Carrillo entra é brincadeira. É assim, a primeira chegada do Corinthians, assim, pra valer mesmo, foi aos 70
com o Carrídio, e aí o Corinthians dos 70 aos 82, ele chega 3 vezes, todas com participação do Carrídio. O goleiro fez um milagre, e aí teve o que foi a cabeçada do Hector. Depois ele fez ele participa do gol do Mateuzinho. E assim, eu fiquei. Aí muitas pessoas criticam, pô, que o Hector é isso, que o Hector é não sei o quê. Depois que o Carrídio entrou, a parte dele foi outra. Ele teve 3 oportunidades de atacante, assim, goleador. E eu fico perguntando, será que realmente o cara que é ruim, os outros jogadores que são ruins, ou é o jogador que tá do lado dele e como esse jogador potencializa o outro jogador? Porque depois que o Carrídio entrou em campo, o time do Corinthians melhorou e muito. Então belo passe, hein? Belíssimo passe, belíssimo passe. Brincadeira. Cara, é difícil, eu tô tentando. Eu concordo em tudo que você tá falando. Eu não discordo com o que você tá falando, de verdade. Não discordo mesmo. Ficar revoltado, pô, não dá pra largar campeonato, não dá mesmo. Estamos em abril. Acho que não dá, eu acho que meu ponto não é largar o campeonato, não. Sei lá, talvez eu esteja mais paciente, não sei. O Corinthians teve 3 chances de gols em 10 minutos depois que o Carrídio entrou, uma coisa absurda eu falando. O Carrídio é o melhor jogador do Corinthians da temporada, ele joga demais. Que achado, esse cara é pica. Não sei, você quer falar alguma coisa? Não, mano, eu só... Sei lá, pô, eu acho que você tá muito descrente. Mano, eu acho que você tá muito descrente, eu tô falando sério. Tipo assim, fica só resmungando, mano. Tanto faz. Pode ganhar, pode perder, mano, tanto faz. Pô, mas nunca vi, mano. Ô, juro por Deus, eu já estaria revoltado do meu time ter perdido na pré-Libertadores pela 3ª vez. Beleza? Sim, pra começar. Sim. Vai pra Sul-Americana. E, pô, não compete, mano. Então, eu acho que o grande ponto... Por que o corintiano talvez esteja tranquilo? Além de ter sido campeão, por quê? Jogou com o time reserva contra o Bahia, conseguiu um empate. E jogou com o fraco Vasco e venceu. Ainda é uma amostragem extremamente pequena. Conforme for as próximas rodadas do Campeonato Brasileiro, eu acho que vai ditar muito o que a torcida vai... Como a torcida vai enxergar o ano. Se começar a ir bem no Brasileirão, pô, dane-se a Sul-Americana, um abraço. Acho que o Corinthians não tem time pra ser campeão, mas vamos tentar uma Libertadores e tem Copa do Brasil aí. O campeonato mais fácil pro Corinthians ser campeão é a Sul-Americana. Sem dúvida nenhuma, é a Sul-Americana. O problema é que eu realmente não acredito. E eu falei aqui antes do campeonato começar, quando saiu os grupos, nem sei que dia que foi. O Corinthians não vai passar. Falei. O Corinthians não vai passar. Então já entendi tudo. Você prefere ter razão. Isso é muito cara de pau. Pra mim faz muito mais sentido o Corinthians levar o brasileiro pra não cair e focar em Copa, em jogo mata-mata, porque o jogo... Cair não vai, pô, tá louco? Então, porque se o Corinthians tem chance de ganhar alguma coisa e ir pra Libertadores, eu acho que é através dos mata-matas. O Corinthians mata-mata é outro time, que aí entra torcida, entra garra, e é outra parada, do que esse jogo aí de fase de grupo, de pontos corridos, entendeu? Porque, mano, esquece, o Corinthians não tem time pra chegar no Brasileirão, não tem elenco, na verdade, desculpa. Caião, deixa a nossa enquete aí pro pessoal votar. Eu já sei que o pessoal vai estar do seu lado, talvez até com razão, mas se tá certo ou não o Corinthians ficar poupando o time, ou não só o Corinthians, como qualquer outro time, ficar poupando o jogador em abril. É certo o time brasileiro largar a Sul-Americana, tratar como nada? Porque assim, é sim ou não, né? É a pergunta. Porque assim, mano, não fui eu que botei os caras na Sul-Americana, não, mano. Não foi o Pedrinho que arrancou o time e falou assim, esse ano vocês vão jogar Sul-Americana. Os caras estão na Sul-Americana por incompetência que tá na Sul-Americana. Esse que é o ponto pra mim. Então, mano, já que você tá na competição por incompetência, joga para vencer, joga pra ser campeão, mano. Tenta ser campeão da competição. Uma coisa é você chegar no meio do Campeonato Brasileiro e aí você vai jogar um Corinthians e Palmeiras dentro de Itaquera, numa briga pela liderança do Campeonato Brasileiro, e você tem o último jogo da fase de grupos contra um time qualquer. Ou você tem o jogo da ida das quartas de final da Sul-Americana contra um time mais fraco. Pô, você vai fazer suas escolhas, né? Agora, eu acho que tá cedo, mano. Só isso. Também acho. Concordo com você, mas... Enfim. Pra gente fechar os jogos de ontem, Vasco 1, Puerto Cabello 0. Não preciso nem dizer de quem foi o gol, né? Porque só existe um jogador. Existem alguns jogadores desse time, mas só um grande jogador. E comentar rapidinho antes de a gente falar dos jogos de hoje. E Carille vaiado, né? Acho que
Essa vai cena... começar a moiar pro Carille. Pô, você já quer começar pelo Carille já? Então... Ué, você é contra a demissão dele? Não, mas eu acho que a torcida... Sim. Ontem, quando a torcida, tipo, ganha e mesmo assim vai, esquece. O negócio é o seguinte, a cena dele saindo, correndo, indo pro vestiário, pra mim foi constrangedora. Ele, principalmente sendo líder, depois de uma vitória, assim, ele sair correndo pro vestiário, pra mim, me passa uma impressão de fraqueza, assim, que ele não tá bem. Aí minha pergunta é a seguinte, antes de eu falar do Verratti, quem que vocês acham que cai primeiro? Zubeldia, Carille, Quinteiros ou o Ramon Dias? Ramon é o que tá mais longe de cair. É Carille, Zubeldia ou Quinteiros. Daria pra botar o Pedro Caixinha nessa história. O Pedro Caixinha. Eu acho que vai ser o Carille, mano. Pode ser o Carille. Depende da sequência dos jogos. Não tenho ela de cabeça, mas eu acho que pode ser o Carille. Carille e Pedro Caixinha, eu acho que estão na corda bamba. Eu acho que é o Carille também. Então, e só falando do Verratti, ontem ele se tornou o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco. Ele passou o Cano. E, cara, o gol do Verratti é uma coisa absurda, assim. Na verdade, não é o Piton que faz o cruzamento, mas a bola já tinha passado. Ele cria o gol, ele inventou o gol. Não era pra ser um gol ali. E é brincadeira, tudo é o Verratti, cara. Vários gols que ele faz, a bola vem quadrada e ele consegue colocar pra dentro. E ele não só ajuda no ataque, como ajuda na defesa. Escanteio, ele tira a bola. O Vasco é o Verratti. Esse cara é muito brabo. Verratti da Gama, né? Verratti da Gama, exato. E eu fiquei me perguntando várias vezes quem que eu preferia, se era ele ou o Cano, que pra mim era bem disputado, e hoje eu consigo cravar que é o Verratti, mano. Não sei, eu acho que é bem difícil. Hoje é o Verratti, mas eu acho que é bem difícil. São dois jogadoraços. O Cano poderia ter sido ídolo do Vasco. Eu acho que o Cano é melhor que o Verratti. Talvez sim. Eu acho que o Cano poderia ter sido ídolo do Vasco, só não foi porque a diretoria foi incompetente, mais uma vez. Deixou ele embora e aí foi pro Fluminense. Isso aí não Inclusive acho a que música da torcida do Fluminense pro Cano é bem da hora. É bem legal mesmo. E pelo menos o Vasco teve Você pode cantar um trechinho, Zamboni? Eu vou cantar o caramba. Pelo menos o Vasco Vascaíno, o sonho acabou. É verdade. O Germancano é tricolor. Boa música. Mas pelo menos o Vasco conseguiu o pirata aí. A baita contratação. Diretor, roda a vinheta, porque a gente tem que falar dos jogos de hoje. Tem Palmeiras, tem Flamengo, tem o nosso cabuloso, Bahia e muito mais. Pedrinho, hoje começar a rodada, né? Rodada quádrupla de jogos brasileiros, né? De jogos de times do futebol brasileiro, começando pelo jogo talvez o mais difícil de todos, Nacional do Uruguai contra o Bahia que empatou por 1-1 na primeira partida, né, da fase de grupos contra o Internacional. Ia falar que precisa vencer, mas é difícil vencer contra o Nacional fora, né? Acho que a partida é mais não perder lá. Zambolino, esse grupo é o grupo da morte, né? Você tem o Atlético de Nacional com 3 pontos, o Internacional e Bahia com 1 e o Nacional com 0, desculpa. Então ele perdeu o primeiro jogo. É um jogo extremamente complicado. Um empatezinho, Bahia beliscando um empatezinho lá, acho que tá justo, tá de excelente tamanho e tem que fazer o dever de casa quando jogar lá. Qual foi o estádio do Bahia mesmo? Barradão e do Vitória. Na Fonte Nova. Tem que fazer o dever de casa. Teve um tropeço com o Inter, que acho que meio calculado também, o time do Inter vem bem, mas é isso, não pode perder ponto dentro de casa mais não. É um jogo complicado. Baita desafio pro time do Rogério Ceni, mas dá pra vencer, né? Dá pra vencer. O alarme tocou aí no reloginho aí. Ai. Caião. Horário cheio. Horário cheio, né? Horário cheio. Além, a gente já vai chegar na Palmeiras, mas antes temos Flamengo contra Central Córdoba no Maracanã. Jogo, Flamengo, se não vencer isso aí, sei lá. A gente precisa pagar uma promessa amanhã. Flamengo deve ir a campo com Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson, Plata e Bruno Henrique. O destaque fica para a possível volta do Pedro, deve ficar no banco pela primeira vez depois de 7 meses. Pô, vai ser legal ver ele voltar a jogar, mano. Eu tô curioso pra saber, a gente tem uma expectativa muito grande. O Pedro é disparado o melhor centroavante do Brasil.
Então, eu tô curioso pra saber. Ele já apareceu nos videozinhos jogando altinha, treinando e tal, mas campo a gente sabe que é diferente, né? Enfim, tô curioso pra ver como é que vai ser essa volta dele, mano. O Flamengo que deve vencer. No final eu peço palpites de vocês, tá? Não pedi pro Pedrinho, então no final eu peço pra vocês. E aí já emendo também falando do Palmeiras e Cerro Porteño pela, sei lá, 39ª vez, sei lá. 39ª vez não dá, né? Pela 39ª vez que o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño, sei lá quantas mil vezes o Palmeiras já enfrentou. Você sabe, Pedrinho, quantas vezes o Palmeiras já enfrentou o Cerro Porteño? Eu sei. Bastante. Eu sei. Claro, eu fiz meu dever de casa. Se não for 14 vezes, eu mudo de nome. Né? Você faz o seu dever de casa. Muito bem lembrado. 14 vezes, hein? Pra mim era mais. Todo Você ano... sabe muito, Pedrinho. Vai. Ô, Pedrinho, pode... Ele ficou bravo. Ele apontou o dedo do meio. Vocês não estão vendo o vídeo? Ele apontou o dedo do meio pra mim, que ele queria que eu errasse. Olha, esse é meu parceiro de programa. O cara quer que eu tropeço pra ele poder brilhar. Já viu isso, ô Caio? Já viu uma parada dessa? Pô, eu sempre torço pelo seu sucesso, você sabe, né? Eu não tenho essa, não. Traíra. Vocês são tudo traíra. Ó, e digo mais. Eu vou além do meu dever de casa. São 8 triunfos do Palmeiras contra apenas 2 vitórias dos paraguaios e 4 empates, para quem é bom de matemática. E esse jogo vai ficar marcado porque teve aquele problema lá com o Luigi, né, do racismo e tal. Então hoje é sangue no olho, faca na caveira. Palmeiras, não. 3, não, falar 3, Palmeiras fazer 3 gols tá complicado. Vamos de 2-0, né? Hoje o Vitor Roque desencanta, hein? Eu tô sentindo. Vai desencantar? Vai, hoje ele vai desencantar. Então 2 gols do Vitor Roque hoje. Se o homem então o negócio é o seguinte, tá? Só pra passar a escalação aqui, o Everton no gol, Bruno Fux na lateral, Gustavo Gomes, Mikael e Piquerez, Emiliano Martinez, Lucas Evangelista e Rafael Veiga, Estevão, Facundo e Vitor Roque. Vitor Roque, se fizer o gol, vai ter vídeo do Caio fazendo o tigrinho diretamente lá do Allianz Parque e ele vai mandar pra gente. Vou mesmo. Ele vai fazer o gol hoje, eu tô sentindo, mano. Tô sentindo que ele vai fazer o gol, velho. Ele tá precisando, né? Vamos ver como é que vai jogar o Palmeiras, que precisa jogar mais futebol, mano. Conseguiu os resultados nas duas últimas partidas, mas não tem jogado bem não, mano. O Bruno Fux tem sido uma grata surpresa, assim, de acelero de passe, de quebra de linha. Mas o Palmeiras, no geral, não tá bem. Tem que jogar mais, mano. Tem que jogar mais. A torcida tá incomodada. E aí, pra fechar, né, sair um pouco da Libertadores e ir pra Sul-Americana de novo. Ô, Pedrinho, a gente falou isso ontem. Que grupo sem vergonha é esse, hein? Na boa. Que grupo sem vergonha que o seu time tá. O Cruzeiro vai jogar com um time chamado Mushuc Runa. Ele é o líder do grupo, ué. Não, aí daí tem um jogo, grupo, porra. Ué, eu tô falando, não tô contestando, só tô dando a informação. Meu. O trabalho aqui é dar informação. Agora, Cruzeiro... 8º colocado do campeonato equatoriano. Meu amigo, se o Cruzeiro não meter 3 gols, tô falando sério, hein? Não é brincadeira, não. Se o Cruzeiro não meter 3 gols no Mushuc Runa, porra, aí, velho, aí é pau em todo mundo, hein? Por então, sinal, falar em pau em todo mundo, antes de você falar, Máfia Azul já deu uma cobrança nos caras ontem, né? Meu Deus, cara, isso aí, quando eu ler as notícias dessas, eu fico maluco. Deixar a torcida organizada entrar e conversar com o jogador, velho, esse pra mim é o cúmulo do absurdo. Mas tá bom, né? O time não é meu, não sou o dono dele. Em relação ao jogo, o Cruzeiro vai jogar de portões fechado, tá pagando aí uma punição em relação ao jogo do mata-mata que teve ano passado, que, pô, teve sinalizador, aquele negócio que é a fumaceira danada. A gravidez mais esperada do ano foi um sucesso, o filho do Matheus Pereira nasceu. Desgrilo. E aí o homem vai pro jogo. Tem que ser titular. Ruim com o Matheus Pereira, pior sem ele. E outra, vendo a partida do Patrick de Paula ontem, desculpa, eu sei que é difícil ter esperança, mas me deu uma esperancinha pequenininha no Wallace. Não é possível que ele não consegue voltar a jogar. Você falou que não ia falar mais dele. Então, não vou xingar. Mas a gente volta atrás, né, Pedrinho? Eu vi no Patrick de Paula ontem, eu falei, mano, como eu fico feliz quando os caras dão a volta por cima lá, igual eu ia falar igual o Yuri Alberto, o Patrick de Paula. Espero que o Felipe Anderson também dê a volta por cima, jogou bem o último jogo e assim eu espero o Wallace. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
Ó, o negócio é o seguinte, palpites, hein? Começando, vamos voltar aqui. Nacional contra o Bahia. 1-1. O Bahia vai ganhar esse jogo lá, mano. O Bahia tá jogando bem, 2-1. Flamengo contra Central Córdoba. Flamengo vence, 2-0. 4-0 Flamengo. 4-1 Flamengo. Palmeiras de Cerro. 2-0 Palmeiras. 2-0 Palmeiras, 2 do Vitor Roque. E... que pariu. O cara copia demais também. E Cruzeiro e Muxuque Runa. Quem copia demais? Você, né? Mas Pô, eu falei isso antes. Eu falei isso no meio do programa. Quem falou isso foi o Caio, 2-0, 2 do Vitor Roque. Quem falou foi ele. Você não viu antes do programa que eu falei que vai ser 2-0, 2 gols do Vitor Roque? Antes do programa? Tá gravado? Não, no meio do programa agora. Não. Caralho, vou te mandar um pacote de cotonete, irmão. Tá ruim aí. Te falei. Cruzeiro e Muxuque Runa. 4-0. Gabigol, Dudu, Matheus Pereira, Wallace. 4-0 pro Cruzeiro. 3-0 Cruzeiro. É isso. Por sinal, ontem Pedrinho Moraes acertou o placar. Botafogo 2-0 no Carabobo. Então, como eu sou Quem justo... conhece de bola é diferente, Pedrinho. Quem conhece é diferente. Eu sou justo, tem que dar um mérito aqui. Diretor, vamos pros acréscimos. Que agora a gente vai falar de Champions League e de quem sabe, talvez, porventura, o novo treinador da seleção brasileira. Pedrinho, eu confesso que não vi o jogo ao vivo, tá bom? Estava trabalhando, mas tomei um susto quando vi 3-0 pro nosso querido Arsenal contra o Real Madrid. Tá definido? Não tá. Primeiro, por 2 motivos, na minha opinião. Primeiro que é o Real Madrid, segundo que é o Arsenal. O Arsenal é o time mais amarelão que eu já vi na Europa. É impossível ser mais amarelão que o Borussia. Impossível. Não sei não, hein. Não acho não. Acho o Arsenal bem mais amarelão que o Borussia. Que isso. Que isso. Falando. Eu acho. Mas enfim, tá decidido ou não e a pressão aumentou pro Ancelotti, né? Eu acho que ele sendo desclassificado... Você quer ajuda pra eu amarrar, colocar a meia em você, amarrar o tênis? Que isso, mano? Que tenso, eu tô descalço. Além Que de mandar isso, tá louco, Zambolino? Além de mandar um pacote... O cara tá mexendo na perna, não tem pão, pô? Além de mandar um pacote de cotonete, vou ter que mandar um óculos pra ele. Vamos lá. Mano, eu acho que ele caindo na Champions é o fim do ciclo dele. Os 3 gols do Arsenal ontem foi no segundo tempo, então foi bem... Ninguém tava esperando assim, talvez um gol ou outro, mas 3-0. O Mbappé não pode errar a quantidade de gol que ele erra, principalmente quando o jogo tá 0-0. Eu acho que falta esses detalhes aí que impede o Mbappé de ir pra um outro patamar, que ele é muito brabo. Não pode errar. Pô, ontem um dia, assim, feliz pro Declan Rice, foi 2 golaços. O segundo gol de falta foi um massacre. Mano, quando fala assim, ó, gol no ângulo, matou a coruja, você mostra aquela falta do Declan Rice. E, velho, ele não bateu a falta, não foi em qualquer cara, não, mano. Foi no Courtois. Tipo assim, a envergadura do cara é de uma girafa, a impulsão dele é de um golfinho. Tipo assim, o Courtois não conseguiu chegar. 2 golaços. E ainda fez o terceiro. E o Arsenal ainda, sem o Gabriel Magalhães, que, pô, tá fora da temporada, que talvez seja o melhor jogador, era o melhor jogador do Arsenal na temporada. E o Real Madrid não conseguiu fazer um gol. Não, Mano, o primeiro gol eu sou obrigado a falar. O Courtois não pode tomar. A distância entre ele e a bola foi grande. Não é isso não, pô. Barreira, mano. Tem que sobrar um pouco pra fora do gol, tá ligado? Mano, mas você viu a curva da bola? Não, eu vi. Eu sei que é mérito, eu sei que, porra, o Declan Rice, se ele chutar mais 20 vezes, ele provavelmente vai ter dificuldade em acertar, até porque foi o primeiro gol de falta da carreira dele, né? Na carreira dele? Na carreira dele. Então, sei lá, mano. Pô, eu tenho muita dificuldade em aceitar o goleiro tomar o gol por fora da barreira. O segundo não tem nem o que falar, né? Podia botar 6 goleiros lá. Sabe que foi engraçado? Que as 2 faltas foram no mesmo, assim, na mesma distância, só que foi um do lado direito e um do lado esquerdo. E ele guardou as 2. Caralho, foi foda. Muito louco. Não, foi um baita jogo. O jogo da vida do Arsenal, né? Falar a verdade. Foi o jogo da vida. E aí, só pra passar, o Bayern perdendo em casa num jogo... Num resultado surpreendente, né? Por ser em casa, perdendo por 2-1 pra Internacional. E aí, pedir pra vocês os palpites de hoje. Primeiro PSG contra o Aston Villa e depois Barcelona contra o nosso querido Borussia Dortmund.
Só falar da Inter rapidão. O time da Inter joga. O Inzaghi é muito bom treinador. E velho, se vocês não viram o primeiro gol da Inter, pelo amor de Deus, assiste. Foi um golaço. A ajeitada de letra do cara, esqueci o nome dele. E o gol do Lautaro, mano, foi um nojo o tapa dele de 3 dedos. Foi um golaço. A gente falou que o Miller vai aposentar, né? A gente trouxe aqui, acho que ontem, ou antes de ontem. Segunda-feira. Segunda-feira. Segunda. Fez um gol ontem, entrando no segundo tempo. Foi um bom jogo. E é isso, em relação a PSG e quem que é? Aston Villa. PSG vai ganhar. O melhor PSG dos últimos anos, o PSG vai ganhar esse jogo. Qual o placar, Caião? Vai ser 3-1 pro PSG. 3-1 PSG. 2-0 PSG. E aí, pra fechar, Barcelona e Borussia? Mano, esse jogo vai ser 2-2 hoje. 2-0 Barcelona. Fechado, senhores. Amanhã estamos de volta. Posso contar com os senhores? Pode, porra. Que isso? Que pergunta é essa, mano? Às vezes, né? Vai que os caras inventam aí. Tem transmissão da Kings League 3 da manhã. Outro que vai. Mano, eu tenho gravação da Kings League. Mano, até tarde. Eu tô trabalhando igual um maluco. Eu não deixo de vir aqui um dia. Ó, como você é. Você tava em Madrid, você ficou 3 dias fora, pô. Pô, mas meu irmão, se eu tiver que fazer a porra do programa de Madrid, acabou o planeta, mano. Tá de sacanagem? Ô, Pedrinho, não tem internet em Madrid. Não, o outro falando que tem que fazer o programa é claro, verdade. de Madrid. É sacanagem. Passar 3 dias em Madrid. Eu vou passar 3 dias em Madrid. E aí, mano, lá é 5 horas pra frente. No horário que a gente grava, no meio do dia, pô, eu vou estar gravando, né? Já que, pô, eu não vou no jogo do Real Madrid. Pô, tá brincando. Ai, Pedrinho, amanhã estamos de volta, hein? Amanhã estamos de volta, se Deus quiser. Rapaziada, obrigado pela audiência. Não deixe de comentar, não deixe de compartilhar. Tamo junto. Não deixe de votar também. Vota. Vota. Amanhã é o nosso programa número 102. 102. Ah, tá esperto, hein, garoto? Tá esperto. É isso aí, pessoal. Não esqueça de seguir a gente nas Ele ficou engraçadinho no final do programa, mano. @faz-me-abraça.cc, @Caio Capita e @PH Moraes com 2 S no final. Hein? Faz e me abraça, a sua melhor companhia. Tamo junto! Esse programa foi produzido por Waffle.